Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Reunidos no amor de Cristo em Assembleia, convocados pelo seu Espírito para louvarmos o Senhor, para louvarmos o seu amor, a sua misericórdia, a sua entrega por todos e cada um de nós. Saúde também, de forma especial, todos aqueles que não podem estar aqui, mas que nos assistem pelos meios de comunicação social. Irmãos e irmãs, para dignamente celebrarmos os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, por minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Sede propício, Senhor, aos vossos servos e multiplicai neles os dons da vossa graça, para que, fervorosos na fé, esperança e caridade, perseverem na fiel observância dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, quando anunciaram ao rei do Egito que o povo israelita fugira, mudou-se o coração do faraó e dos seus servos contra o povo e disseram: Que fizemos nós, deixando partir Israel, que não mais nos servirá? O faraó mandou atrelar o carro e tomou a sua gente consigo. Prepararam 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, cada qual com os seus combatentes. O Senhor permitiu que se endurecesse o coração do faraó, rei do Egito, o qual perseguiu os filhos de Israel, que partiram de mão erguida. Os egípcios perseguiram-nos com os cavalos e os carros do faraó, com os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos quando eles estavam acampados junto ao mar, junto de Pairote, em frente a Baal-Zefon. Quando o faraó se aproximava,
os filhos de Israel levantaram os olhos e viram que os egípcios vinham atrás deles. Cheios de pavor, os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: Foi por falta de túmulos no Egito que nos trouxestes para morrermos no deserto? Que nos fizestes, tirando-nos do Egito? Não era isto que te dizíamos no Egito? Deixa-nos servir em paz os egípcios. Mais vale servir os egípcios que morrer no deserto? Então Moisés disse ao povo: Não temais, permanecei firmes e vereis a salvação que o Senhor nos dará neste dia, pois aqueles egípcios que vocês vedes, nunca mais os vereis. O Senhor combaterá por vós, e vós nada temereis que fazer. O Senhor disse a Moisés: Porque estás a bradar por mim, diz aos filhos de Israel que se ponham em marcha. E tu, erga a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel entrem nele a pé enxuto. Entretanto, vou permitir que se endureça o coração dos egípcios, que hão de perseguir os filhos de Israel. Manifestarei então a minha glória, triunfando do Faraó, de todo o seu exército, dos seus carros e dos seus cavaleiros. Os egípcios reconhecerão que eu sou o Senhor, quando eu manifestar a minha glória, vencendo o Faraó e os seus carros e os seus cavaleiros. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
vossa mão direita, Senhor, revelou a sua força. A vossa mão direita, Senhor, destroçou o inimigo. Cantemos ao Senhor que se revestiu de glória. Cantemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal da tua parte. Mas Jesus respondeu-lhes: Esta geração perversa e infiel pretende um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia de juízo, os homens de Nínive levantar-se-ão com esta geração e hão de condená-la, porque fizeram penitência quando Jonas pregou. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia de juízo, a Rainha do Sul erguer-se-á com esta geração e há de condená-la, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a leitura de hoje situa-nos na experiência libertadora que Deus faz aos homens de todos os tempos, cujo Israel é, sem dúvida, os primogênitos, aqueles a quem Deus fez sentir, em primeiro lugar, a sua ação libertadora. É difícil para eles, e é difícil para nós, acreditarmos num Deus que não vemos, que não tocamos, com quem não falamos face a face. É muito mais fácil, efetivamente, acreditar naquilo que se vê, como foi muito mais fácil para os egípcios, mediante o perigo iminente de ver os exércitos do Egito com carros, cavalos, homens, lanças, terem medo e pedirem a Moisés que preferiam morrer em túmulos do que ali
à mão da espada dos egípcios. Muitas vezes é muito mais fácil na nossa vida rendermos-nos perante o mal do que acreditarmos na força do bem. É muito mais fácil optarmos pelo mais fácil, mesmo que isso seja mau, do que acreditarmos num Deus que nos ama e que, pelo seu Filho, foi capaz de nos mostrar todo o seu amor, toda a sua força, toda a sua misericórdia. Por natureza, temos sempre a opção de acreditar mais facilmente no mal, no poder, na força, no orgulho, na prepotência, na imposição. E Deus faz exatamente o contrário. Nós queremos a força, Deus revela-se na fraqueza. Nós queremos poder, Deus manifesta-se no serviço. Nós respondemos à ofensa com o ódio, Deus com o perdão. Israel experimenta então a ação de Deus quando jamais não havia nada a fazer. Quando o exército do Egito quase os alcançava para os exterminar a todos, Deus abre o mar e Israel passa pelo mar a pé enxuto. Não nos interessa aqui saber se o fenómeno foi exatamente assim, imaginar que as ondas se abriram, que o povo passou, e depois veio o exército, que caíram as ondas todas em cima do exército do Egito. Isso é perder tempo, que não interessa. O que interessa é que quando não há solução, Deus é sempre solução. Deus consegue sempre do mal tirar o bem. Deus consegue sempre do impossível fazer o possível. É esta certeza que a primeira leitura nos convida a fazer, experimentarmos a força libertadora de Deus. Para isso, é imprescindível a nossa total e absoluta confiança nele. Efetivamente, se pensarmos bem, muitas vezes as nossas decisões são única e simplesmente ponderadas pelo mal menor, quando Deus nos convida a optar pelo bem supremo. Já no Evangelho, não obstante tantos milagres que Jesus tinha realizado, eis que agora os fariseus pedem um sinal, mais um sinal. E Jesus é categórico: não darei mais nenhum sinal a esta geração má e perversa. Duas palavras muito fortes. Má, porque era uma geração que olhava só para si, que tudo o resto estava errado, que todos os outros estavam errados. Uma geração má é uma geração que se gloria das suas obras que são más. É uma geração que prescinde do bem para se satisfazer a si própria. É uma geração que prefere as trevas à luz. Perversa, porque é a perversão do coração. É chamar mal ao bem e chamar bem ao mal. Perverso é quando nós optamos mais pelo pecado do que pela graça. Perverso é aquele que tem o seu coração de tal maneira distorcido que já nem sequer suporta a luz do bem, a luz da correção, a luz da conversão, o convite à mudança de vida. Uma geração perversa é uma geração que já nem sequer vale a pena fazer sinal nenhum, porque já decidiu no seu coração a opção pelo mal. Daqui adiante há Jesus,
fazer milagres quando a disposição do coração já é negá-lo. E mesmo para nós, poderá haver sinal maior de que em cada liturgia olhamos para a cruz, onde Deus nos revela o seu amor até ao extremo? Queremos sinal maior do que este? Afinal, quem é que é capaz de morrer por nós? Por mim. Porque precisamos de sinais. Se todos os dias Deus se torna presente, se Deus se manifesta, o que procura sinais exteriores é porque no seu coração já existe a perversão. Já não é capaz de distinguir o bem do mal, de deslumbrar a luz das trevas. É porque, no fundo, quando pensa em Deus, já pensa em si. Peçamos a Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, que seja para cada um de nós, como foi para os santos pastorinhos, o caminho seguro que nos conduz até ao céu. Irmãos e irmãs, o maior sinal de que Jesus veio de Deus é a sua ressurreição de entre os mortos. Peçamos ao Pai que nos ampare nesta fé, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pelos fiéis levados aos tribunais por serem cristãos, pelos que são difamados de blasfemar contra outros crentes e pelos que professam a sua fé no ressuscitado, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que ainda hoje fogem aos perseguidores e os iludem, pelos que dão coragem aos que estão prestes a perdê-la e pelos que creem que Deus é mais forte do que os tiranos, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que veem o dedo de Deus na história humana, pelos que anunciam a grande libertação que Ele nos traz e pelos que creem que Ele vencerá quantos lhe opõem, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelas vítimas da intolerância religiosa, pelos que são impedidos de prestar culto ao Deus vivo e pelos que são maltratados por se declararem por Jesus, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que nas paróquias escutam a palavra e se convertem, pelos que se arrependem dos seus pecados e pelos que nunca se cansam de ouvir Jesus, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge e por todos os nossos irmãos que no nosso país e pelo mundo fora sofrem as suas consequências, pelos doentes, os que deles cuidam e pelas famílias em dificuldades, para que a Mãe do Senhor os ajude e conforte
como fez com os santos pastorinhos. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, acolhei as nossas súplicas e tornai-nos verdadeiros discípulos do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, que levastes à plenitude os sacrifícios da antiga lei, no único sacrifício de Cristo, aceitai e santificai esta oblação dos vossos fiéis, como outrora abençoastes a oblação de Abel. E fazei que os dons oferecidos em vossa honra por cada um de nós sirvam para a salvação de todos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Por amor criastes o homem, e embora justamente condenado, em vossa misericórdia o salvastes por Cristo nosso Senhor. Por ele, numa só voz, os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Os
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only.
cruz. Protegei, Senhor, o vosso povo que saciastes nestes divinos mistérios e fazei-nos passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marte, assisti benignamente estes vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. A liturgia de hoje convida-nos, então, a fazermos a experiência libertadora de Deus, que nos salva, que nos perdoa, que nos ama e que nos introduz na verdadeira vida. A todos desejo a continuação de um santo dia. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.